seja hoje, que seja agora. Você que quer mais da presença do Espírito Santo de Deus, você que quer mais da presença de Deus Todo-Poderoso, comece a clamar a Ele, comece a chamar a Ele e dizer: Senhor, eu estou aqui, Pai. Senhor, eu vim aqui no tempo chuvoso, no tempo em que muitos não puderam sair de casa, mas eles precisam agora. Eu preciso de mais de Ti, Senhor. Eu não vim hoje, não mais a tua presença, Deus, os teus filhos querem, mas seja a glória, a terra chega, a terra quer um pouco mais de Ti, Senhor. Seja agora, vem derramado pelo Espírito, seja agora, vem derramado pelo Espírito, seja agora. A tua igreja anseia por mais de Ti, Senhor. Pedindo, Senhor, Senhor, continua conosco nesse culto. Senhor, continua conosco, Deus, diante dessa palavra. As crianças podem passar a linha. Oh, Jesus, aleluia. Evangelho de João, capítulo 11. Amém. Eita glória. Aleluia. Você precisa fazer parte deste clã. Vestir. Clama ao Deus Todo-Poderoso para se manifestar neste lugar, nessa noite. Alguém me ajuda? Vou para esse negócio à frente. Vou me ajudar. Maravilha. Evangelho de João, capítulo 11, versos 32 em diante. Chegando no lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. E o verso 35 diz: Jesus chorou. Verso 38, Jesus estava outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à sua porta. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Mas disse:
por causa do povo que estás aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Esse é um texto muito conhecido que todos nós já ouvimos. A história da ressurreição de Lázaro. Lázaro havia morrido por uma enfermidade, talvez, uma enfermidade qualquer. Não sei ao certo de que Lázaro morreu. Porém, foi algo físico. E na verdade muitas pessoas hoje, elas estão morrendo numa enfermidade espiritual. Tantas pessoas que, por conta de o passar dos anos, passou-se 2024, e a pessoa tem guardado mágoas, a pessoa tem guardado ressentimentos, situações que estão paralisando tudo aquilo que Deus tinha para fazer na vida dela. E ela simplesmente está completamente paralisada, porque durante o ano, as situações que vieram contra ela, vieram machucando, vieram ferindo, e ela simplesmente encontrou uma barreira que a fez parar e dizer: não dá mais para mim. Não é mais o meu tempo, não é mais do jeito que eu pensava, não é o que Deus falou, e porque muitas vezes nós colocamos a culpa em Deus. Será que Deus falou mesmo? Será que realmente Deus vai cumprir o que Ele falou? Alguns estão doentes, mas outros já estão morrendo aos poucos. Alguns, muitas vezes, até vão à igreja, bonitos, arrumados no seu terno, muitas vezes com a sua Bíblia gigante debaixo do braço, mas estão completamente mortos. Jesus vai dizer sobre os fariseus que eles eram como um sepulcro caiado. Um sepulcro muito bonito pelo lado de fora, muito bem ornamentados, mas por dentro só morte, somente ossos, somente podridão, pecado. Muitas vezes as pessoas entram num lugar como esse, as pessoas entram nas igrejas, estão muito aparentemente bem, mas muitas das vezes só ela e Deus sabe o quanto está no interior. Muitas das vezes só ela e Deus sabe o quanto ela foi ferida, o quanto ela foi machucada. E nós podemos ver sobre a morte de Lázaro que essa morte, ela muitas das vezes, ela parece que traz dor somente para esse homem, somente para essa mulher. Ai, coitado, está doente, morreu. Mas a verdade é que muitas das vezes a morte, todas as vezes a morte de alguém, de um familiar, ela não traz dor somente para o que estava doente e morreu. Aquela dor ela vai tocando em toda a família. Aquela dor ela vai impactando pessoas ao redor. São amigos, são pessoas que amavam aquela pessoa e viram a morte, viram partir, viram paralisar. E muitas vezes, espiritualmente é isso. Nós vemos homens, casais, talvez, um casal andava muito bem todos os dias, ia para a igreja, adoravam junto, cantavam juntos, louvavam junto, pregavam junto, falavam do amor de Cristo junto. Mas de repente, a mulher vem sozinha para o culto. O marido já não quer mais. Desistiu, parou. De repente, o marido vem sozinho para o culto e a mulher: não, eu não quero mais, eu sofri demais, eu passei por diversas situações. E aí, aos pouquinhos, essa pessoa vai morrendo espiritualmente. Aí você vai ver, aquele que a acompanhava acaba ficando paralisado, ficando também entristecido, porque aquela morte espiritual começa a afetar os do lado, começa a afetar aos familiares, começa a afetar o ministério. Mas o mais interessante, a boa notícia de hoje é que diante da morte de Lázaro, Jesus chegou. Diante da morte daquele homem, Jesus aparece e traz Lázaro de volta à vida. A boa notícia de hoje é que Jesus está nesse lugar e Ele veio para trazer vida, Ele veio para trazer transformação, Ele veio para trazer renovo, Ele veio para trazer reconciliação. Ei, 2024
2024 ainda não acabou, ainda falta um pouquinho para terminar o ano. Então, antes de 2025 chegar, é hora de você voltar a respirar, voltar a sonhar, voltar a projetar, voltar a viver tudo aquilo que um dia Ele programou para a tua vida, aquilo que Deus te chamou para ser. Porque muitas das vezes nós desistimos daquilo que Deus nos chamou para ser, daquilo que Deus nos chamou para viver. Nós retrocedemos por conta das lutas, por conta das dificuldades. E aí eu quero falar com vocês quais são os sintomas de alguém que está quase morrendo. Está distante e se isolando cada vez mais, sempre dando uma desculpa. Tem algo, não vai dar para mim. Mas é que hoje eu tenho que resolver um problema. Está sempre dando uma desculpa. E eu me lembrei daquele homem com a mão mirrada dentro do templo, dentro da igreja, se escondendo. Todo mundo está no meio da festa, todo mundo está se entregando, todo mundo está adorando, mas ele está lá, escondido. E aquilo ali está representando ele. Eu estou escondendo o meu ministério, eu estou escondendo o meu chamado, eu estou escondendo tudo aquilo que Jesus me chamou para ser. Ei, era para eu estar no meio do povo, adorando, me entregando, mas prefiro me esconder. Eu prefiro ficar calado, paralisado. E Jesus pega aquele homem e fala: ei, você, vem para o meio. Jesus estava dizendo: ei, eu sei da tua dor, eu sei da tua dificuldade, eu sei o que está acontecendo contigo, eu sei o que é isso que você está tentando esconder. Né? Era uma mão, mas era um ministério, era um chamado, era algo que aquele homem dizia: oh. Porque Jesus, num determinado momento, quer falar para ele: mostre-me suas mãos. E se Jesus chegar para você e falar: mostre-me suas mãos, Jonas, mostre-me suas mãos. Senhor, eu fui lá na igreja, mas eu até tinha o dom, eu até tinha o chamado, mas eu preferi esconder, guardar. O meu talento, Senhor, eu enterrei para que eu não tivesse perdido. Está entendendo? Então aquele homem, Jesus falou para ele: ei, mostre-me suas mãos. Mostra o que está te causando vergonha. Confessa para mim. Mostra para mim o que está acontecendo contigo, o que está te paralisando de andar no meio do povo, de viver o que eu tenho para você. Ei, o que está te parando? E aquele homem mostra a sua mão mirrada. Aquele homem mostra a sua lepra, a sua pobreza, a sua situação. E é o que nós precisamos mostrar para Jesus. Ao invés de nos escondermos como Adão, no momento em que pecou, e deixa eu me esconder. E Deus falou: Adão, Adão. E Adão achando que Deus não estava vendo. Deus conhece. Deus conhece o teu interior, Deus conhece o teu coração, Deus conhece a cada passo que você dá, e Ele sabe dessa ferida. Deus sabe da ferida daquele homem que estava escondido no teu. Talvez o culto para ele era só para cumprir a liturgia. Vou lá, eu tenho que ir, vou lá para fingir que eu estou bem. Mas na verdade, estava mal. E Jesus estava falando: ei, é hora de me cultuar, é cultuar de verdade. É hora de erguer as mãos. Ei, Jesus falou para ele: estenda a tua mão, mostra a tua mão e começa a adorar, começa a glorificar, começa a fazer algo para movimentar o ambiente. Não dá mais para ficar escondido, não dá mais para ficar parado. Vem para o culto, mas vem para o culto de verdade. Eu tenho falado sobre Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. Jesus dizia: ei, crede em Deus, mas crede em mim, crede de verdade. Ei, e eu que eu seja o teu caminho de verdade, que eu seja a verdade que você realmente precisa andar, falar e respirar. Que eu seja o seu caminho, e que eu seja a vida para você. Está entendendo? É entender cada palavra de Jesus, é entender cada palavra do Evangelho, tomar para si e falar: oh, eu preciso viver isso de verdade. Não dá mais para viver pela metade, não dá mais para viver escondendo e paralisando aquilo que Deus tem para mim. E muitas das vezes, o sintoma de alguém que está quase morrendo é que ele é inconstante. E Tiago vai dizer assim, Efésios 4:14 vai dizer assim: o propósito é que sejamos mais como crianças. Eu me lembrei da Cecília. Ela estava aqui, na hora que o louvor estava ali, eu já puxei ela, rodei.
tem aí que ela gosta, e ela vai, e aprende, ela não está nem aí, ela vai adorar, ela vai se entregar. E aí, ele está dizendo, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Porque muitas das vezes é o que nós falamos na conferência, a raiz que precisa ser criada. Está entendendo? Precisa ser criada uma raiz. Tem gente que fica desesperado, igual o jovem no lado do Getsemane. Ele não se firma em uma palavra, ele não se firma em um lugar, ele não se firma no Evangelho, aí ele fica desesperado, num deslize, ele está completamente despreparado, o homem puxa o lençol e ele fica pelado. E agora? Eu até queria seguir Jesus, mas estou seguindo de qualquer jeito, então o lençol é puxado e o meu pecado é exposto, a minha nudez é exposta. Aquele homem fica assim, e agora? E agora, o que eu faço? Por quê? Porque a sua nudez foi exposta. Muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja, dentro da casa do Pai, mas estão dormindo igual eu. Paulo pregando, a palavra está trazendo vigor, trazendo vida, trazendo raiz, trazendo algo para mudar a história do cara. Mas ele está lá, babando e tudo. Está entendendo? E aí depois acontece que a gente acaba se decepcionando com a igreja, se decepcionando com os irmãos, se decepcionando com Cristo. Porque quando você lê o verso 36 de João capítulo 11, verso 36 diz assim: disseram, pois, os judeus, vede como amava. Alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos dos cegos, fazer também com que esse não morresse? Na hora que o cara morre, na hora que a situação acontece, porque ele não criou raízes, porque ele não criou vínculo, porque ele não se manteve constante na presença de Deus, aí Jesus fez, por que não fez comigo? Se Jesus curava aquele, por que não curou a mim? Por que não fez assim? Por que não fez assado? Ontem a gente estava vendo The Chosen. Meu irmão, cara, não pode ver aquilo não. Rapaz, na hora que a mulher do fluxo de sangue ela encosta assim, meu irmão, a lágrima desce, meu irmão. Rapaz, não posso ver esse negócio não. Até hoje. Cara, é muita emoção, eu falei, rapaz. Eu só vejo aquilo assim, esporadicamente, uma vez ou outra. Eu vi a terceira temporada ontem, né? Um capítulo ou dois da terceira temporada, eu dormi. Mas eu vi a primeira e a terceira, a segunda eu passei direto. Então o que acontece? Acontece de que no episódio lá, Pedro, a mulher perde o bebê. Aí ele começa a ficar distante de Jesus. Ele começa a falar assim, não, mas se fizer, fez com o outro, por que não fez comigo? Por que o meu filho se perdeu? Por que a minha mulher perdeu o filho? Por que tinha que ser comigo? Está entendendo? Ele começa a se questionar um monte de coisas. O próprio João Batista, que o próprio Jesus dá testemunho dele, na hora que está na cadeia, começa a questionar. Ei, eu creio que esse é o Cristo mesmo? Ou devo esperar outro? Se Jesus veio para libertar os judeus da mão dos romanos, por que eu estou preso? Aí Jesus responde para eles, ei, avisem a João Batista, os cegos veem, os coxos andam, os mortos ressuscitam. Eu sou aquele quem ele precisava esperar, eu sou aquele a quem ele anunciava o caminho. Só que muitas das vezes, no momento da dificuldade, no momento em que acontece uma situação ruim comigo, no momento em que deu diferente do que eu planejei, esqueço que os planos de Deus são totalmente diferentes dos meus. Aí eu questiono, Meu Deus. eu espero outro? Ou é esse Jesus? Será que era para ser assim? Será que foi Deus mesmo quem prometeu? É porque eu aprendi algo muito interessante nessa última conferência. Uma palavra que a pastora falou é: a coisa certa
no tempo errado, se torna maldição. A pessoa certa, no tempo errado, se torna maldição. A pessoa precisa estar no tempo certo, né? A pessoa certa no tempo certo, para que seja a bênção, para que seja feito conforme a vontade de Deus. O problema é que muitas das vezes nós tentamos antecipar as coisas. E aí acaba que nós nos decepcionamos, e aí na hora a gente vai lá e fala assim, rapaz, se Jesus abriu os olhos dos cegos, verso 36, por que Lázaro morreu? Não era ele amigo dele? Jesus não me usava, Jesus não fazia, por que comigo não deu certo? E aí ele fala, se creres, verás a glória de Deus. Tem coisa que a gente precisa crer, morreu, mas Jesus ele pode ressuscitar. Tem coisa que não é no nosso tempo, a gente precisa entender que a gente precisa de constância. E um segundo sintoma de alguém que está morrendo espiritualmente é a inconstância, de alguém que vai paralisar. Terceiro sintoma é aquele cara que reclama de tudo. Talvez você conheça alguém assim, olha para o lado. Não é para o lado, não, é para baixo, é para baixo. É para baixo. Talvez você conheça alguém assim, mas na verdade é que muitas das vezes a gente questiona, a gente reclama, mas isso já está me demonstrando que tem uma insatisfação dentro de mim. Tem algo que eu não concordo com o que Deus está fazendo, de como Deus está fazendo, e é por isso que aquele povo rodou 40 anos no deserto. Por causa da murmuração, por causa da reclamação, porque ao invés de ouvir, opa, Deus falou que tem uma promessa, Deus falou que é para eu seguir em frente. Seguir em frente, confiando em Deus, começaram a questionar. Mas esse maná, mas isso, mas aquilo, e isso e aquilo, e a gente começa a questionar o tempo com Deus, a provisão de Deus. A gente quando começa a questionar por que não aconteceu do meu jeito, aí a gente vai rodando 40 anos no deserto. E a gente não entende por quê. Deus está falando assim, ei, acalma o teu coração, só glorifica diante das situações. Ei, você precisa entender o tempo, você precisa esperar o tempo, você precisa viver aquilo que eu tenho para você viver, mas tudo no meu tempo. Semana passada eu falei, Eclesiastes ele vai dizer, né, que há tempo de plantar e tempo de colher. E muitas das vezes a gente vai plantar, e vai falar assim, rapaz, 20 anos e não deu. 20 anos e o fruto ainda não aconteceu. Fica tranquilo. Você está plantando coisas que o apóstolo Paulo plantou lá atrás. E para isso ele foi decapitado. Você está plantando coisas que aqueles homens plantaram lá atrás. E hoje é você quem está colhendo. Então fica tranquilo. Você está colhendo mais do que você merece. E muito mais do que você plantou. Meu Deus, aleluia. Tu és santo, Deus. Vamos ver os sinais de alguém que já morreu. O morto não tem apetite, não sente vontade de comer. Pode ser que Marta e Maria elas eram boas cozinheiras. Pode ser que elas botaram aquela picanha na brasa na hora que Lázaro morreu. Quem faz churrasco na hora que os outros morrem? Lá na África, tem os caras que vêm dançando. Então o que acontece? Botaram aquela picanha na brasa. O cheiro começou a passar para os vizinhos, todo mundo falou, rapaz, o negócio tá bom, todo mundo comentou, todo mundo foi lá para a casa dela para saber o que estava acontecendo. Lázaro estava morto, o velório era dentro de casa. Mas o cheiro da picanha não ressuscitou Lázaro. Não fez nada. Aquela feijoada no fogo não fez nada, não movimentou Lázaro em nada. E muitas das vezes, o louvor está uma maravilha. Muitas das vezes a palavra está uma delícia. Mas o cidadão está morto e fala assim, rapaz, serve para mim não. Está entendendo? Muitas das vezes o culto é excelente. A gente tem uma célula boa, a gente tem tantas outras coisas, tantas atividades de cidadão. Não dá. Não vou viver isso, não é para mim. É porque muitas das vezes já está morto espiritualmente e fala assim, não tenho mais apetite de nada. A palavra já não me alimenta, a palavra já não me sustenta. Está entendendo? Muitos têm tudo de bom dentro de casa, mas ainda assim continuam infelizes. Ainda assim continuam dizendo, eu não estou sentindo apetite.
é exatamente os sintomas de alguém que já morreu espiritualmente, é exatamente alguém que está paralisado na fé, alguém que está dizendo, não tem mais chance, não tem mais jeito. Muitos têm de tudo de bom e do melhor, mas desistem. O morto não tem ação, muitas coisas estão acontecendo à sua volta, mas ele não se move. O morto não reage, não se levanta para lutar e se entrega aos problemas. Quando você lê o verso 20 e 21, Lázaro havia morrido. Jesus está chegando na cidade. Há um alvoroço todas as vezes que Jesus chega, mas Marta, ouvindo aquilo, se levanta e vai atrás de Jesus. Porém, Maria ficou sentada, estagnada. Ela já estava ali desistindo, já não tinha mais fé, talvez. Ela, peraí, Jesus está vindo, mas e aí? Não resolveu nada. Lázaro já morreu, não tem mais jeito, não tem mais chance. É incrível a gente ver o que acontece, porque ela fica parada. Até Marta sai correndo ao encontro de Jesus. E Maria estava parada. É interessante, o morto não reage ao amor ou ao sentimento dos outros. Já viu algum morto se levantar do caixão porque a mãe estava chorando do lado? Porque alguém estava chorando do lado? O sentimento não vai valer de nada nessa hora. O morto não vai reagir ao sentimento. Lázaro não reagiu, o próprio Jesus chorou por ele. Jesus chorou por Lázaro. E Lázaro estava lá, morto da mesma forma. E muitas das vezes a gente vê, a pessoa fala assim, Deus, mas eu chorei tanto por esse homem. Eu oro para ele ressuscitar no ministério. Eu oro para ele acontecer isso, acontecer aquilo. E a lágrima desce, ela falando com Deus. E fala assim, Senhor, parece que não vai dar certo. Aí você vê isso aqui e você fala assim, rapaz, Jesus chorou por Lázaro e Lázaro não reviveu. Jesus chorou e Lázaro continuou morto, estagnado. Muitos recebem atitudes de amor, grandes expressões, sentimentos, mas não se entregam. Então eu acredito que não é pela palavra, pela pregação, não é porque o louvor não foi eficiente, não é porque muitas das vezes a presença não está no ambiente, é porque a pessoa às vezes está com o coração fechado. Aí eu te pergunto, e o que fazer para fazer voltar à vida? Verso 34, é identificar o estado do morto. Onde o colocaram? Onde está o morto? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam. O morto não é a esposa, não é o esposo, não é o líder, não é o pastor. O morto muitas das vezes sou eu. Aí eu preciso entender, a terra seca sou eu, as dificuldades sou eu. E a grande pergunta é, o que me fez morrer? O que me fez paralisar? São mágoas do passado? São mágoas com alguém? É uma ferida que foi feita dentro de mim e me fez parar? É um sonho que não se realizou? É um projeto que acabou se frustrando? O problema é que você tem vivido muito tempo dentro de casa, paralisado, sem entender, rapaz, e agora? Por que não aconteceu? Aí, como eu disse, o verso 20, Jesus chegou na cidade. Jesus estava de volta ali. Maria nem se mexeu. Mas lá no verso 32 ela entendeu, opa, o meu luto não vai adiantar de nada. Eu desisti de todas as coisas, não vai adiantar de nada. Lázaro já morreu. Eu acho que ela pensou assim, Lázaro já morreu. O único que tinha solução era Jesus. Era quem podia fazer com que ele não morresse. Mas aí essa mulher fala, opa, eu vou lá. Porque independente se ele morreu ou não,
independente se aconteceu ou não, independente se o meu sonho foi realizado ou não, independente se os meus projetos deram certo ou não, eu preciso entender que os planos dele são maiores, os caminhos dele são maiores, aquilo que ele tem para mim é muito melhor. Eu entendo que essa mulher, ela se levanta e ela vai até o verso que a gente leu, o verso 32. Maria se levantou e aí foi até Jesus. Chegando aonde Jesus estava, ela se prostrou diante dele e o adorou. Ela se prostrou diante dele e entendeu que ele era o Deus Todo-Poderoso que ela precisava servir. E nós precisamos entender isso. Muitas vezes, ainda que o luto venha, ainda que aconteça isso, aquilo, eu vou te servir, eu vou te adorar, mas na hora da dificuldade a gente para. Na hora da situação a gente, não vou adorar mais não, eu não vou continuar mais não. Aquela mulher, ela entendeu, opa, não posso ficar estagnado. Se levante de onde você está e vá em direção a Ele. Agora que eu estava estudando, veio aquela canção, né? Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Porque eu entendo que essa mulher, ela reconheceu a mesma coisa que João Batista. Não quero saber se eu vou ficar no deserto. Eu não quero saber se eu vou parar de comer tudo que os homens comem. Eu quero saber que, para indicar o caminho dele, se Lázaro morreu, situações adversas vieram, se situações vieram tentando me paralisar, não importa o que aconteça, eu irei viver para Ele. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. A gente se perde nos nossos erros, a gente se perde pelos erros dos outros, mas muitas das vezes nós cantamos que estamos gastando a vida para Ele e não estamos, e não realmente fazemos o que estamos cantando. Será que estamos realmente gastando a vida para Ele? Então, independente do que esteja acontecendo na sua vida, independente se os teus planos deram certo ou não, deposite os teus planos e os teus projetos diante dele, na frente dele, e fala: Senhor, esses são os meus planos, esses são os meus projetos, mas Senhor, eu quero que os teus se cumpram, eu quero que a tua vontade aconteça sobre a minha vida. E aí sim, algo sobrenatural começa a acontecer. Nada te abala, nada te paralisa. Nem palavras de homem, nem situações adversas, nem a enfermidade, nada te para. Porque muitas das vezes vem alguém e fala assim: vai dar certo não. Muitas das vezes alguém fala assim: já tentou muito tempo e não aconteceu. Isso não é para você. Aí eu carrego uma frase comigo que é: if you want to be great, you must pretend that you are not listening anything that people are saying around you. Se você quer ser grande, você precisa fingir que não está escutando uma palavra do que as pessoas estão dizendo ao seu redor. Você precisa escutar a voz dele. You must listen to his voice. Entendeu? Você precisa escutar a voz dele. Você precisa entender o que ele fala sobre você e por você. O que ele te prometeu é o que você deve seguir. Não o que as pessoas dizem, não o que os homens dizem, não o que o inimigo diz, não as situações demonstram diante de você. É ouvir a voz dele e viver aquilo que ele te chamou para viver. É preciso retirar a pedra do orgulho que tem te impedido de perdoar e de pedir perdão. Perdoe quem lhe feriu. Perdoe, né, a pessoa que te machucou. Libere perdão e seja perdoado. Seja curado dessa enfermidade, desse mal que muitas das vezes tem sido, né, tem gerado um câncer em você, tem gerado algo que tem paralisado o teu coração, que tem empedrado o seu coração. É necessário você liberar perdão, é necessário você dizer que não dá mais para você conviver com isso. Conviver com mágoas, conviver com falta de perdão é como se você tomasse um copo de veneno, esperando que o seu inimigo morra. Então não tem como você viver todos os dias com aquilo dentro de você.
te machucando, te remoendo, mas ele fez isso, mas ele fez aquilo, mas falaram assim, mas isso. Ei, esquece o que falaram. Apenas falou, eu libero essa pessoa no mundo espiritual. Eu não quero saber, eu quero saber do que Deus me chamou. A minha direção é uma, então o meu coração vai seguir a direção que Deus me chamou para seguir. A entrada do túmulo era a pedra. A entrada da nossa vida interior é o nosso coração. É preciso retirar a pedra do coração, porque quando o coração endurece, a unção acaba. Se o coração se fecha, não existe mais o líder, o pastor, a palavra da mulher. Não existe nada que o homem possa falar que você vai abrir o coração. Então é necessário, você vai entender que o seu coração, ele precisa ser liberado, para que o próprio Espírito possa entrar. Porque o Espírito bate, mas depende de você abrir a porta. Aleluia. Não tente esconder o mau cheiro. Fala para o irmão assim, é teu. Não tente esconder o mau cheiro. Tira a pedra. Tirar a pedra expor as fraquezas, as dificuldades enfrentadas. Né? Tem aquele corinho antigo, né? Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Está entendendo? A gente precisa entender que não dá mais. A mulher olhou e falou assim, Senhor, já fede, já tem mau cheiro, já tem 4 dias, já tem tanto tempo que eu estou carregando isso aqui, essa morte dentro de mim, que já está fedendo. Mas não dá para esconder o mau cheiro. Tem que chegar para ele e falar, Senhor, não dá mais. Senhor, eu não quero mais conviver com isso. E Tiago 5,16 vai dizer assim, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Porque muitas das vezes eu falo assim, Deus, eu estou com esse pecado. No outro dia eu caio de novo. Deus, eu estou com esse pecado. Aí Tiago vai nos aconselhar. Confessa o teu pecado para o outro. Mas isso é católico, pastor? Não. Tiago que falou. Tiago, irmão de Jesus na piscina. Isso aí. Ele falou, não. Confessa o teu pecado para o outro. Conversa com alguém para que você seja curado. Para que alguém possa orar com você, alguém possa te abraçar, alguém possa te ajudar a largar essa situação que está dia após dia te magoando, te machucando. Aí o salmista vai dizer assim, enquanto eu me calhei, os meus ossos envelheciam como bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Salmo 32, 3 ao 5. Está entendendo? É necessário que a gente confesse. É necessário que a gente admita, eu errei, eu vacilei, eu peguei, Senhor, mas eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o teu caminho. Aí Jesus vai falar, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, você vai ver alguém ressuscitando, a tua vida ressuscitando, o teu ministério ressuscitando, o teu chamado ressuscitando. Mas é necessário abrir o coração, abrir a voz, abrir a boca e falar, Senhor, confessei-te o meu pecado, mas eu não quero mais viver desta forma. Em quarto lugar, é preciso ouvir a voz de Deus e atender o chamado dele. Verso 43 diz assim, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Por diversas vezes Jesus falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está chamando hoje você. Venha e vamos mudar a sua vida. Chega de viver como um morto-vivo. É hora de viver a restauração do seu casamento, das suas finanças, na sua saúde, no seu ministério. É hora de viver aquilo que Deus te chamou para viver. Mas você precisa ouvir a voz dele e caminhar em direção a ele, se entregar para ele, porque é ele quem tem as palavras de vida eterna. É ele quem tem a direção. Aleluia! Você precisa ouvir a voz dele, gritando, Lázaro,
Santo, sai da onde você está parado, larga isso, confessa esse pecado e vive o que eu te chamei para viver. Meu Deus, aleluia. É preciso desatar as amarras. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto enrolado no pano, e Jesus disse: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Jesus está te dando vida para você também gerar vida sobre os outros. Jesus está dizendo: ei, eu quero soprar sobre você um fôlego de vida novamente, para que esse fôlego seja soprado sobre os outros novamente. Não adianta você ser um morto-vivo, não adianta você viver paralisado e dizer: ah, eu sou da igreja, eu estou na igreja, eu estou indo. Ei, é hora de você viver os planos e os projetos de Deus. É hora de você começar a produzir e reproduzir novamente. É hora de você se envolver, né, e viver aquilo que é a vida da igreja, gerar filhos, assim como Aleluia! Ele te chamou Glória a Deus! aquilo que Ele prometeu, e você vai viver no momento em que você se entregar. Mas Tu és santo, Jesus. Deixar Ele desatar as amarras. É necessário você se entregar e deixar Ele fazer o que tem que fazer. Jesus disse: eu vim trazer vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você que quer reviver como Lázaro, eu quero te convidar a ficar de pé. Se você entendeu que, apaga a luz, por favor, que Deus estava falando contigo. O verso 44 vai dizer assim: o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto envolto num pano, e disse-lhe: Jesus! E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar a Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. E talvez você esteja morto hoje. Talvez as pessoas não acreditem mais na sua vida hoje. Talvez as pessoas não acreditem mais no seu ministério hoje. Talvez as pessoas dizem: aquele ali não tem mais jeito, não tem mais chance. Ei, aquele ali já era. Mas simplesmente, no momento em que as pessoas verem você ressurgir, no momento em que você entender essa palavra e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu não quero ficar morto. Porque com morto só acontecem três coisas: vai cheirar mal, eles vão enterrar, ou você vai decidir deixar Deus te ressuscitar hoje. Mas é uma decisão sua, de decidir: Senhor, eu não quero mais ficar paralisado, eu quero viver os teus planos, os teus projetos. É necessário você abrir a sua boca